Oi galera, professor Helder aqui para a gente continuar falando sobre princípio fundamental de contagem. No Brasil, as placas dos veículos são formadas por uma sequência de 3 letras seguida de 4 algarismos. Dispondo das letras A, B, C, D, E, F e U, e dos algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, determine o número de placas que podemos confeccionar de modo que as 3 letras sejam vogais ou que sejam consoantes. Vejam bem que o problema não manda eu excluir ninguém. Ele não diz que são 3 consoantes distintas ou 3 vogais distintas ou que os algarismos são distintos. Ele não fala isso. Então vamos pensar juntos. Para as letras eu tenho 3 espaços. Tá? Esses 3 espaços eu posso chamar de 3 vagas, 3 cadeiras. São 3 locais onde eu vou botar letras, tá? Vogais ou consoantes. E eu tenho para os algarismos 4 espaços. Tá? Ele quer que a gente escreva, né? Ele quer que a gente escreva que sejam vogais ou consoantes. Tá legal? Então vamos primeiro pensar nas vogais. Quantas vogais eu tenho para colocar aqui? Ele falou que nós temos o A, o B, o C, o D, o E, o F e o U. Quais são as vogais? O A, o E e o U. Então aqui eu posso botar 3 letras. Como ele não pede para eu botar letras diferentes, né? Então aqui eu tenho 3 letras. E aqui eu tenho 3. Por que 3, professor? Porque ele falou aí que são vogais. Depois eu vou fazer das consoantes. Agora vamos pensar quantos algarismos eu tenho para botar aqui. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então nessa posição eu tenho lugar para 6 algarismos. Nessa posição, lugar para 6. Nessa posição, lugar para 6. Nessa posição, lugar para 6. Então, considerando as vogais, nós vamos ter 3 vezes 3 vezes 3, que dá 3 elevado a 3, vezes 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6, que vai ser 6 elevado a 4. E eu vou deixar essa conta só para o final, tá legal? Agora vamos pensar nas consoantes. Eu tenho vaga para 3 consoantes e vaga para 4 algarismos. E vamos pensar, quantas consoantes eu tenho? B, o C, o D e o F. Não é isso? Então eu tenho aqui 4 letras que eu posso botar aqui. Aqui eu também tenho 4 letras e aqui eu também tenho 4 letras, porque são as 4 consoantes. Aqui eu tenho 6 algarismos, 6 algarismos e 6 algarismos. Tá? Repetindo, Helder, por que aqui não é 6, 5, 4 e 3? Porque ele não disse que eram algarismos distintos. Como aqui ele também não disse que eram consoantes distintas, nem tampouco aqui ele disse que eram vogais distintas. Tá legal? Então, 4 vezes 4 vezes 4, eu fiquei com 4 ao cubo. E aqui, 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6, eu fiquei com 6 elevado a 4. Tá certo? Então, a conta que eu tenho ali no início é a seguinte. Eu tenho 3 elevado a 3 vezes 6 elevado a 4 mais 4 elevado a 3 vezes 6 elevado a 4. Tá? Essa conta é muito grande. Talvez uma questão dessa, a opção, você não precisasse resolver essa conta toda. Mas vamos resolver essa daqui para eu te mostrar uma coisa. Olha, 3 elevado a 3 dá 27. Vezes 4 elevado a 3 dá... Vezes 6 elevado a 4, que dá 1.296. Mais 4 elevado a 3, que dá 64. Vezes 6 elevado a 4, que vai dar 1.296.
Se você estiver atento, eu posso botar o 1296 em evidência, não posso? Então vamos lá. 1296, que multiplica 27 mais 64, que vai dar 91, tá? Agora, 1296 vezes 91, 117.936. 936, tá? Tinha feito essa conta ali numa pesca, né? Para a gente não perder muito tempo da questão. Mas, veja bem, esse tipo de conta, uma conta assim muito grande, normalmente não cai. Tá? Normalmente você não vai encontrar questões com valores muito altos. São valores menorzinhos, ou então esses negócios ficam indicados, essa resposta fica indicada de alguma forma. Tipo 91 vezes 6 elevado a 4, entendeu? Para você conseguir trabalhar com isso aí e não ter que fazer uma conta tão grande. Tudo bem? Esse aí foi o nosso primeiro exercício. Vamos resolver outros? Em um grupo de 60 mulheres e 40 homens, existe exatamente 25 mulheres e 12 homens que tocam algum instrumento musical. De quantas maneiras podemos formar uma dupla de um homem e uma mulher, de modo que pelo menos uma das pessoas da dupla toque algum instrumento? Então veja bem, eu construí essa tabela para ela nos ajudar. Olha só, eu tenho aí um grupo de 60 mulheres e delas 25 tocam algum instrumento. Então significa dizer que 35 não tocam nenhum instrumento. São 40 homens e desse total, 12, exatamente 12, tocam algum instrumento. Então eu tenho 28 homens que não tocam nenhum instrumento. Então eu podia fazer o problema da seguinte forma. Eu podia fazer o seguinte, 25 vezes 12 eu ia ter todos os casais que tocam um instrumento musical, os dois. E ele fala que pelo menos um tem que tocar. Então eu podia fazer 35 vezes 12, aí eu ia descobrir a quantidade de duplas de casais em que só o homem toca. Aí eu podia fazer 25 vezes 28 e eu ia descobrir o total de casais em que a mulher toca e o homem não toca. Então, mas eu acho que isso fica muito confuso. Os dois tocam, só a mulher toca, depois só o homem toca. Eu prefiro fazer assim, ó. Eu vou fazer 60 vezes 40. 60 vezes 40. Que número é esse? 2.400. O que ele representa? Todos os casais que eu tenho. Todos os casais. Se eu pegar 35 vezes 28, que dá 980. O que isso representa? Todos os casais que não tocam nenhum instrumento. Ora, se eu tenho todos os casais e aqui eu tenho todos aqueles que não tocam nenhum instrumento, se eu subtrair isso aqui, que vai dar 1.420, eu descubro os casais que tocam pelo menos um dos instrumentos. Ou os dois, ou o homem, ou a mulher. Entendeu? Então, é simples, né, essa questão? Vamos para a próxima. Calcule a quantidade de números naturais compreendidos entre 300 e 3.000 que podemos representar utilizando somente os algarismos 1, 2, 3, 5, 7 e 8, de modo que não haja algarismos repetidos. Pois bem, como é que ficaria? Olha, ele quer que eu escreva os números entre 300 e 3.000. Eu vou dividir esses números em dois grupos. Os que têm 3 algarismos e os que têm 4 algarismos. Então vamos lá. Os que têm 3 algarismos. Aqui, ó. 1, 2, 3 algarismos. Raciocina comigo. Quantos números eu posso botar aqui? Lembra que são algarismos distintos. Para cá eu teria o 1, o 2, o 3, o 5, o 7 e o 8. Só que eu não posso botar aqui nem o 1, nem o 2, porque senão ele fica menor do que 300. Se eu botar aqui 1, vai ficar 100 e pouco. 100 e alguma coisa, né? Não é menor do que 300. Se eu botar o 2, vai ficar 200 e alguma coisa. É menor do que 300, tá? Então aqui só pode ter número 3, 5, 7 e 8. Ou seja, para essa posição, eu posso ter 4 números. Para cá eu teria 3, já que eles são distintos. Só que tem um detalhe, o 1 e o 2 voltam. Então, para cá eu tenho 5 opções. E para cá eu diminuo o outro 4 opções.
Portanto, números de 3 algarismos eu vou ter quantos? 5 vezes 4, 20. 20 vezes 4, 80. São os números de 3 algarismos. Agora vamos pensar nos números com 4 algarismos. Lembrando que esses números precisam ser menores do que 3.000. Se eles são menores do que 3.000, nessa primeira posição, eu não posso botar nem o 3, nem o 5, nem o 7, nem o 8. Eu só posso botar nessa posição o 1 e o 2. Porque se eu botar o 3 aqui, vai ficar 3.000 e alguma coisa, vai passar de 3.000. Se eu botar aqui o 5, vai dar 5.000 e alguma coisa, passou de 3.000. Então, para essa posição, eu só posso botar o 1 e o 2. Então, eu tenho duas opções. Como os algarismos são... Aqui eu só teria uma, né? Só que, mas aí, presta atenção, aqui aumenta, porque entrou aqui nesse rol, entra o 3, o 5, o 7 e o 8. Eu teria 6 menos 1 que eu já usei aqui, 5. E aqui 4 e aqui 3, né? Porque a gente sabe que sempre diminui 1 porque são algarismos distintos. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 4, 40. 40 vezes 3, 120. Portanto, nós vamos ter 200 números com maiores do que 300 e menores do que 3.000 com algarismos distintos. Tá legal? Olha, se você gostou dessa aula, se ela te ajudou de alguma forma, me dá um like aí que vai me ajudar bastante, vai me incentivar a fazer outros vídeos. E se você quer ser notificado para receber, né, saber quando eu coloquei um outro vídeo, se inscreva no canal e aperte o sininho, tá bom? Um beijo no coração, até um outro encontro. Tchau!